vamos mergulhar numa das perguntas mais difíceis e talvez mais importantes do nosso tempo. Porque é que algumas nações parecem ficar presas na pobreza enquanto outras progridem? E para tentar perceber isto, vamos usar um estudo de caso, um que é fascinante e ao mesmo tempo muito complexo: Moçambique. Ok, para começar, vamos olhar para este número: 30 milhões. Em 2019, era esta a população de Moçambique. E sim, é um número grande, claro. Mas o que é verdadeiramente impressionante é a velocidade com que se chegou. Pensem bem nisto. De 15 milhões em 1994, saltou para 30 milhões em 2019. Quer dizer, a população duplicou em apenas 25 anos. É um crescimento demográfico explosivo. E normalmente a nossa intuição diz-nos que isto devia ser bom, não é? Podia ser sinal de dinamismo, vitalidade. Só que em Moçambique a história, bem, é muito mais complicada. E é aqui que surge o paradoxo que vai guiar toda a nossa conversa. Esta frase foi tirada de um relatório do próprio governo de Moçambique. Portanto, mesmo com este enorme crescimento de pessoas, a autoavaliação oficial é francamente sombria. Há uma sensação de que a nação está estagnada, que não avança. Então, a grande questão é esta. Por que é que este paradoxo existe? Como é que um país pode crescer tão depressa em população e, ao mesmo tempo, sentir que não sai do sítio? Bem, para tentar responder a isto, vamos explorar, digamos que, três grandes escolas de pensamento. São como que três lentes diferentes para olhar para o mesmo problema. Ok, vamos a isso. A primeira grande teoria é bastante direta. Diz-nos que a resposta está lá dentro. Que a chave para o desenvolvimento, ou para a falta dele, se encontra dentro das próprias fronteiras de uma nação. A ideia, no fundo, é que o progresso é impulsionado por um motor interno. E esta teoria começa logo por atacar uma ideia muito conhecida, de que de certeza já toda a gente ouviu falar: o chamado círculo vicioso da pobreza. A lógica, convenhamos, até parece fazer sentido, não é? A ideia de que é preciso dinheiro para fazer dinheiro e que os países pobres simplesmente não o têm, ficam presos. Mas será mesmo assim tão simples? Pois, o economista P.T. Bauer basicamente desfez esta ideia com uma lógica brutalmente simples. Ele disse: esperem lá. Se a pobreza fosse uma armadilha da qual é impossível escapar, então ninguém teria escapado. Pensem bem, todos os países que hoje são considerados desenvolvidos já foram pobres um dia. A própria história da humanidade prova que o círculo pode ser quebrado, e de facto foi quebrado várias vezes. Então, se não é um círculo vicioso, qual é a resposta? Bem, para Bauer e para quem defende esta visão, o que é crucial está nestes pontos. Tudo começa com as qualidades das pessoas, a sua iniciativa, a sua vontade de trabalhar. Depois, governos que criam um ambiente favorável aos negócios, que não sufocam a economia. E este é um ponto fundamental, a capacidade de gerar poupança e investimento internamente. Bauer, por exemplo, era muito cético em relação à ajuda externa. Ele argumentava que, muitas vezes, essa ajuda só serve para sustentar maus governos e políticas desastrosas, acabando por piorar o problema. Portanto, para esta escola de pensamento, o segredo é mesmo este: ativar o potencial que já existe, lá dentro. Ok, esta foi uma perspectiva muito forte que olha para dentro, à procura da solução. Mas agora, vamos virar isto completamente ao contrário. E se o problema não estiver de todo dentro do país? E se for causado pelo sistema global em que o país está inserido? É isso que diz a segunda teoria, que o subdesenvolvimento não é uma falha interna, mas sim o resultado de umas correntes externas muito poderosas. E para percebermos a diferença fundamental entre as duas teorias, basta olhar para o comércio global. A primeira visão, a do motor interno, olha para o comércio e vê uma oportunidade, uma espécie de escada para subir. Já a segunda visão vê uma armadilha, vê um sistema viciado, em que a riqueza é sistematicamente drenada dos países pobres para os países ricos. Ora bem, esta é a essência da chamada teoria da dependência. A ideia aqui é que o subdesenvolvimento não é uma espécie de fase anterior ao desenvolvimento. Não, pelo contrário, é o outro lado da mesma moeda. É a ideia de que, para o núcleo rico existir, a periferia pobre tem de se manter precisamente dependente. E de onde é que vem esta ideia? Onde é que esta teoria vai buscar as suas provas? Bem,
A resposta está no legado do colonialismo. Pensem nisto. As economias coloniais foram moldadas não para as necessidades locais, mas para servir as metrópoles europeias. Isto criou as chamadas economias de produto único. Só cacau, só açúcar, o que as tornava super vulneráveis às flutuações do mercado. As próprias fronteiras de Moçambique, por exemplo, não nasceram de dinâmicas locais, africanas, foram desenhadas num tratado entre a Grã-Bretanha e Portugal. E o argumento central é este: estas estruturas não desapareceram com a independência, apenas mudaram de forma. Ok, então temos aqui duas teorias, que são basicamente o oposto uma da outra. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usá-las como se fossem umas lentes para analisar dados concretos de Moçambique. Vamos ver como é que cada uma delas interpretaria a situação atual do país. Vamos começar pela educação, e os números nesta tabela de facto dizem muito. Olhem só para a linha da população geral. A média de anos de escolaridade em Moçambique é menos de metade da média mundial, 4,3 anos. Mas a história mais chocante, talvez, está na disparidade de género. Reparem, a média para as mulheres é de apenas 2,49 anos. É um número dramaticamente baixo, mesmo quando comparado com a média da África subsaariana. E isto, claro, leva-nos a outra pergunta. Se a educação é baixa, onde é que as pessoas trabalham? Este gráfico mostra-o de uma forma muito clara. A economia moçambicana é esmagadoramente dominada pela agricultura tradicional. Uma agricultura com pouca mecanização e, por consequência, baixa produtividade. Uma fatia muito, muito pequena da população tem um emprego assalariado, daquele tipo que normalmente associamos a uma economia mais moderna e diversificada. E aqui chegamos ao ponto central. Como é que as nossas duas teorias olham para estes mesmos dados? A perspectiva do motor interno diria algo como: bem, o problema é óbvio, é a falta de capital humano. A baixa educação limita a produtividade. As políticas do governo não estão a fazer o suficiente para incentivar a poupança e o investimento. Mas a visão das correntes do sistema teria uma resposta completamente diferente. Diria: claro que as pessoas estão presas na agricultura. O sistema global e o legado colonial impediram o país de se industrializar. A economia foi desenhada de propósito para extrair matérias-primas, não para criar empregos qualificados. Mas, esperem, há uma terceira perspectiva. E esta é ainda mais radical. E se todo este debate estiver errado desde o início? E se o próprio conceito de desenvolvimento for, na verdade, parte do problema? E se toda esta conversa sobre subdesenvolvimento for ela mesma uma armadilha? Para percebermos esta crítica, precisamos de entender um conceito-chave, a ideia de discurso. E atenção, não estamos a falar apenas de discurso no sentido de o que se diz. Não. Um discurso, neste contexto, é toda uma estrutura de poder e de conhecimento que define como pensamos sobre um assunto. É o discurso que cria as categorias, como desenvolvido e subdesenvolvido. É ele que identifica os problemas e, ao fazer isso, legitima certas soluções e ignora outras. E a ideia central é mesmo esta, e é muito poderosa. O poder de definir o problema é o poder supremo, porque quem define o problema controla a solução. Pensadores como Arturo Escobar, por exemplo, defendem que todo este projeto de desenvolvimento, que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, foi no fundo uma forma de o Ocidente manter o controlo, mesmo depois do fim do colonialismo formal. Ao criar a categoria de subdesenvolvido, o Ocidente posicionou-se como o especialista, como o salvador, que tinha a solução certa. E esta abordagem, dizem os críticos, acaba por desvalorizar todo o conhecimento e as formas de vida locais, tratando-os como se fossem obstáculos a superar, em vez de recursos valiosos. E pronto, chegamos ao fim desta análise, mas estamos muito longe de ter uma resposta simples. Então, o que é que podemos retirar de tudo isto, destas três perspectivas tão diferentes? No fundo, o que vimos foram três maneiras completamente diferentes de enquadrar o mesmo problema. A primeira olha para dentro, para o motor interno da nação. A segunda olha para fora, para o sistema global em que o país está inserido. E a terceira, a mais crítica de todas, não olha nem para dentro nem para fora. Questiona o próprio enquadramento, questiona as lentes que estamos a usar para ver o problema. E talvez a lição mais importante seja mesmo esta. A realidade de um país como o Moçambique é simplesmente demasiado complexa para caber numa única teoria. Cada uma destas perspectivas oferece-nos uma peça do puzzle. Cada uma ilumina um ângulo que as outras deixam na sombra. E se calhar perceber a pobreza global exige exatamente isto, conseguir manter estas ideias todas em tensão ao mesmo tempo. O que nos deixa com uma última pergunta, e é talvez a mais difícil de todas. Esta falta de consenso que acabamos de ver, não será este o maior desafio de todos? Porque, pensem bem, se nem os especialistas conseguem concordar sobre a causa do problema, como é que podemos um dia concordar sobre a solução?